Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Rapport Empatia, o canal onde você aprende a se comunicar melhor com você mesmo e com as outras pessoas com as mais modernas técnicas de comunicação interna e externa. A gente falou no vídeo 50, aliás do vídeo 30 até o vídeo 35, sobre os sistemas representacionais e que eles representam, na verdade, as portas da nossa percepção. E eles são divididos entre sistema representacional visual, auditivo, sinestésico e digital. Até no vídeo 35 a gente falou sobre as pistas de acesso ocular. Então, na verdade, essas seriam as modalidades da nossa percepção, né? A modalidade visual, a modalidade auditiva, a modalidade sinestésica e também a digital. Agora, como que essas modalidades se codificam dentro da nossa mente? A resposta é por intermédio das submodalidades. Se você não sabe o que são as submodalidades, assiste esse vídeo até o final, que é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta! Então a primeira coisa que a gente precisa falar aqui é sobre a definição de submodalidades. Submodalidades são a forma como estruturamos a nossa experiência. É a forma como que a gente codifica os nossos pensamentos. Então deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Como você sabe se uma coisa realmente aconteceu ou se você apenas imaginou? A resposta para essa pergunta é o seguinte: porque as submodalidades que você utiliza para o real são diferentes das submodalidades que você utiliza das coisas para aquelas coisas que você imagina. Mas aí você pode dizer, tá, mas então pode acontecer de eu me confundir se aquilo é real ou se aquilo é imaginário? E eu respondo para você que sim. Você por acaso já teve sonhos tão reais, mas tão reais, que quando você acordou no outro dia, você ficou pensando muito tempo se de fato aquilo foi um sonho ou se aquilo era realidade? Isso acontece porque o sonho que você teve submodalidades muito próximas às submodalidades da realidade. Então, como é que a gente sabe no que a gente acredita e naquilo que a gente não acredita? Da mesma forma, porque as submodalidades daquilo que acreditamos é diferente das submodalidades daquilo que não acreditamos. Da mesma forma, os sonhos do futuro, eles têm submodalidades diferentes das memórias do passado. Então, essa é o conceito de submodalidade. Mas talvez você deve estar perguntando para que tudo isso serve. Então, a gente vai falar sobre o principal objetivo das submodalidades. Então, as submodalidades, elas codificam a nossa experiência da realidade, da certeza e do tempo. Elas são os componentes fundamentais da nossa experiência. Por isso, presta muita atenção agora, mudar submodalidades é uma intervenção muito poderosa e eficaz que muda o significado de uma experiência. Se você viu o vídeo 3 da nossa série, você percebeu que fatos, significados, crenças, decisões e resultados. Foi assim que você foi programado sem nem mesmo perceber. É exatamente essa a chamada do vídeo. Se você não viu, volta lá no vídeo 3 e confere, né, como reprogramar o seu subconsciente. E ali, naquele vídeo, ficou bem claro que para você mudar os seus resultados, você precisa mudar as suas decisões. Para mudar as decisões, você precisa mudar aquilo que você acredita para tomar decisões baseadas em outras crenças. E para mudar as suas crenças, você precisa mudar o seu sistema de significados. E como que naquele momento não ficou muito claro como que a gente podia fazer isso. Mas de fato existem diversas formas e uma das formas é por intermédio das submodalidades. Eu estou muito feliz nesse vídeo aqui hoje porque é a primeira vez aqui no canal que a gente está começando a falar de uma ferramenta de comunicação poderosa. É como se você entrasse no painel de controle da sua mente e conseguisse alterar
o significado de uma experiência. O fato não tem emoção, mas o significado, ele é arregado, né? Você traz emoção junto com o significado. E para alterar o significado, nada melhor do que as submodalidades. Ela é uma das ferramentas possíveis de alteração de significado. A gente vai falar muito sobre isso ainda, sobre alteração de significado, mas as submodalidades é uma das formas possíveis. Então, quando mudamos a estrutura da nossa experiência, a gente altera também o seu significado. Já que a gente pode escolher as submodalidades, portanto, podemos escolher o significado que atribuímos à nossa experiência. Essa é a grande sacada das submodalidades. E como que elas se dividem? Elas se dividem basicamente, elas têm duas divisões básicas. Elas podem se dividir entre submodalidades digitais ou analógicas, e também elas têm as divisões de visuais, auditivas e sinestésicas. Vamos falar primeiro o que são as submodalidades digitais. Basicamente, as submodalidades digitais, elas não têm meio termo, elas são praticamente um código binário, ou é 0 ou é 1. O que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, um interruptor. O interruptor, ou ele está ligado, ou ele está desligado. Não tem meio termo, ele está meio ligado, né? Então, a submodalidade digital, ou ela é, ou ela não é. E exemplo de uma submodalidade digital bem conhecida é a associação e a dissociação. A gente falou já bastante no canal aqui, só que eu ainda não havia definido o que era a associação e a dissociação. A gente já fez até técnicas aqui no canal, exercícios de associação e dissociação, só que a gente não tinha de fato definido o que é isso. E nada mais é, né? A associação e a dissociação nada mais são do que submodalidades digitais. Associado, você está tendo uma experiência olhando dentro do seu próprio ponto de vista. E sobre um ponto de vista dissociado, você está fora de você, né? Vendo você mesmo através de um ponto de vista fora dos seus olhos, fora de você mesmo. E é claro, em outros vídeos isso já ficou claro, que toda experiência associada, ela é mais forte, existe uma emoção mais forte atrelada do que uma experiência dissociada. Então, quando você quer reduzir a emoção de uma experiência, você precisa dissociar. Quando você quer ganhar emoção numa experiência, você precisa associar, ok? Vamos falar agora sobre as submodalidades analógicas. Bom, ao contrário das submodalidades digitais, que era ou 0 ou 1, as submodalidades analógicas elas têm uma variação contínua. Então, por exemplo, a cor, o brilho e a nitidez. Por exemplo, entre o preto e o colorido existem uma infinidade de escala de cores, né? Então não é que só existe o preto ou só o preto e branco e o colorido, né? Existe, da mesma forma, o brilho, da mesma forma a nitidez. Você consegue ir mudando como se você estivesse pegando aí no dial de um rádio ou num botão de uma televisão e você fosse alterando a cor de uma imagem, reduzindo o brilho, aumentando a nitidez. Então, como existem diversas faixas entre os dois extremos, essas submodalidades são ditas analógicas. As submodalidades digitais, então, ou 0 ou 1, né? O associado e o dissociado, não existe meio termo. Já as analógicas, existe essa variação contínua. E os exemplos aqui, cor, brilho e nitidez. Agora vamos falar sobre as submodalidades visuais. Bom, vai aqui então alguns exemplos das submodalidades visuais. A cor, essa imagem pode estar em cores ou preto e branco. Limite, com moldura ou sem moldura. A profundidade pode ser bi ou tridimensional. A localização, mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima ou mais para baixo. A distância, pode estar mais perto ou mais longe. O brilho, essa imagem pode ser bem brilhante
ou escura. O contraste pode estar bem ou mal definido, no caso o contraste. O foco pode estar nítido ou embaçado, essa imagem. Ela pode ter movimento ou estar parada. A velocidade pode ser rápido ou lento. E o número também. As imagens elas podem estar numa tela única, numa tela dividida ou até mesmo em telas múltiplas. E também o tamanho. Tá? Essa imagem ela pode ser grande ou pode ser pequena. Essas aqui são exemplos então de submodalidades visuais. Agora a gente vai conhecer as submodalidades auditivas. Alguns exemplos das submodalidades auditivas são então verbais ou não verbais, por exemplo, palavras ou sons. A direção, o som ele pode ser estéreo ou mono, o volume pode ser alto ou baixo, o tom pode ser mais suave ou estridente, o timbre ele pode ser fino ou então o som mais completo, a localização mais para cima, mais para baixo, mais para a esquerda, mais para a direita, a distância pode estar mais perto ou mais longe, a duração contínua ou descontínua, a velocidade, né, rápido ou lento, a clareza, o som ele pode estar claro ou mais abafado, e também o alcance, ele pode ser agudo e pode ser mais grave. Essas então são as submodalidades auditivas. Agora a gente vai ver alguns exemplos das submodalidades sinestésicas. Dentro das submodalidades sinestésicas, a gente tem a localização, se a gente está falando do corpo, por exemplo, aonde no corpo representa aquela sensação, a intensidade, se é alta, se é baixa, a pressão, se é forte ou suave, a extensão, se é grande ou pequena, a textura, se é áspera ou lisa, o peso, se é leve ou pesado, a temperatura, se é quente ou fria, duração, longa ou curta, contínua ou descontínua, e a forma, né? Qual que é a regularidade? Ela pode ser regular ou irregular, e também movimento, né? Se aquela sensação, existe um movimento ou ela está parado dentro do corpo, vamos dizer assim. Então, deve ter ficado bem claro para você que as submodalidades, elas se subdividem em duas classificações: as digitais e as analógicas, digitais ou analógicas, e visuais, auditivas ou sinestésicas. Agora, para a gente terminar o vídeo aqui em grande estilo, vai uma tarefa de casa para você. Ué, mas tem tarefa de casa? Tem tarefa de casa. Ramon, você pode dar um exemplo de aplicação prática? Como que a gente pode utilizar as submodalidades para, de fato, entrar no controle, aí, no painel de controle da nossa mente, para poder brincar um pouquinho com as submodalidades? Sim, e no último vídeo a gente falou sobre uma técnica que se chama técnica do chocolate Godiva. E para você saber se você de fato entendeu esse vídeo e o que são as submodalidades, você vai voltar no vídeo 50 e comentar nos comentários aonde foram utilizadas as submodalidades. A técnica do chocolate Godiva, ela é uma técnica que é utilizada para geração de habilidades próprias, baseadas em habilidades que você já tem. Em algum momento daquele vídeo, a gente utilizou as submodalidades, só que naquela época, no vídeo anterior, eu não cheguei a apresentar como submodalidades. Então você vai fazer o seguinte: ou você vai comentar nos comentários desse vídeo aqui que você está assistindo, ou nos comentários do vídeo 50, qual que foi o minuto e o segundo que eu falei sobre as submodalidades. Eu espero realmente que você tenha gostado dessa ferramenta poderosa que são as submodalidades. Dá um joinha se você gostou, pode dar um dislike sem problema nenhum se você não gostou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e principalmente ativa o sininho para que o YouTube possa
te enviar a notificação, porque senão você vai se inscrever e também não vai receber a notificação dos próximos vídeos. Se você quer aprender a se comunicar melhor com você mesmo e também com as outras pessoas, através aí das mais modernas técnicas de comunicação, se inscreve no canal da Rapport Empatia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!